Tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, @Viver de Renda canal. Estamos repercutindo a entrevista do Mark Mobius, falando sobre a economia brasileira. Ele que faz a gestão de 300 bilhões de dólares. Então não venha me dizer que ele é um ogro, porque se alguém abrir a boca aqui no canal para dizer uma besteira dessa, eu vou dizer que o ogro é você e bloqueio. Olha, 300 bilhões de dólares sob gestão da empresa do Mark Mobius. E aí o repórter perguntou a ele, qual a sua opinião sobre a economia brasileira neste momento? Olha, em vários aspectos, o Brasil está, digamos, isolado do que ocorre no resto do mundo. Isolado do que ocorre no resto do mundo. Olhe para a inflação. No Brasil, ela não está em uma situação grave, não está numa situação ruim. Aliás, está muito melhor do que na maioria dos outros países. Eu estou bastante confiante sobre o Brasil. A situação é muito positiva e o mercado e o futuro presidente vão acabar se entendendo. Então eu estou muito otimista com a economia brasileira. Por isso que acreditamos que o Brasil é um dos mercados onde é necessário estar neste momento. Olha que coisa bacana, um cara, Mark Mobius, ele é descendente de alemães com americanos. É um cara de grande influência lá nos Estados Unidos. 300 bilhões de dólares sob sua gestão, isso não é pouca grana não, viu? E ele fala, as pessoas ouvem, e olha o que ele está dizendo, o Brasil está numa situação bastante positiva. O que ele está dizendo aqui para a repórter da Exame, ele diz lá nos Estados Unidos para outros investidores, entendeu? Por isso acreditamos que o Brasil é um dos mercados onde é necessário estar neste momento. O Brasil é um dos mercados onde mais investimos. E a economia brasileira está indo muito melhor do que as economias de muitos outros países. Por que ficaríamos de fora? Quais os setores que o senhor está olhando com mais carinho no Brasil nesses últimos períodos? Olha, nós estamos investindo em particular nas indústrias de software. Acreditamos que é o setor mais importante no momento e a economia brasileira vai se tornar cada vez mais orientada para a digitalização da economia. Olha, grava isso aí porque depois eu vou fazer o link com o Oi, viu? Oi! Muito bem. A economia brasileira vai se tornar cada vez mais orientada para a digitalização da economia em muitos aspectos e muitas áreas. As empresas vão utilizar cada vez mais programas, soluções digitais, automação. Então esse é o setor onde queremos estar. Estamos olhando casas de produção de programas que consigam melhorar a eficiência das empresas. Outra área que acreditamos que vai crescer muito é o setor de saúde. Olhamos com atenção as empresas deste setor, pois a pandemia colocou muita ênfase nessa área. Mas mais importante do que isso, a renda no Brasil está subindo, então veremos maiores despesas por parte da população nesta direção, né? E por último, a área de consumo, pois está crescendo muito também. E acreditamos que no novo governo vai crescer ainda mais por conta das políticas voltadas em especial para os mais pobres. Você percebeu o que esse cara está falando? Ó, 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca só. Stop. E o cérebro, ó, põe para rodar. Acelera aí. Roda. Põe para pensar o que o cara está dizendo. Importante, né? Importante ouvir o que o cidadão está dizendo. E lembra da outra entrevista do André Esteves. O mercado é pragmático, o mercado não tem ideologia. Lembra disso também, viu? Lembra disso também. Importante. No caso desse setor de programação, o senhor acha que o Brasil ele é competitivo? Porque existem muitos outros países na Ásia e na Índia. Olha, a Índia com certeza ela é muito competitiva. Ela está exportando esses tipos de serviços. Mas no Brasil, o setor vai crescer não tanto com as exportações, mas com o consumo interno. As empresas brasileiras que precisam de programas para tornar suas operações mais eficientes vão estar demandando isso de forma acelerada e crescente. E nesse nicho, as empresas que estão na frente, as empresas brasileiras estão na frente da concorrência internacional.
A Oracle, por exemplo, que é uma empresa americana, opera no Brasil. Ela atende apenas as maiores empresas. Existem centenas de milhares de pequenas e médias empresas que não são atendidas pela Oracle e que a Oracle nem sequer está olhando para elas. E elas precisam de software. Este é o setor onde queremos estar. Muito bacana isso, né? E quando aí eu vou fazer esse parêntese, quando a gente fala em digitalização, né, em softwares e tudo mais, nós temos que lembrar que tudo isso, esse arcabouço tecnológico para rodar, para funcionar, vai estar, vamos dizer assim, tendo por alicerce a fibra ótica para garantir a conectividade e o 5G. Então, toda essa digitalização que ele está falando, que ele quer investir por conta das empresas de software, por conta dessa digitalização, que o Brasil vai acelerar a digitalização, tudo isso vai precisar usar as estradas da fibra ótica e do 5G. E é aí que a Oi está. A Oi está na fibra ótica e a Oi está, não no 5G, mas a Oi está na tecnologia para dar suporte a essas milhares de empresas que ele está falando aqui. Empresas que não serão atendidas pelas gigantes mundiais como a Oracle, como a Cisco, que focam muito mais nas grandes empresas. Então, o terreno para uma Oi Soluções é enorme, de crescimento. Basta o time estar bem estruturado e ser eficaz, ser eficiente, né, agressivo, porque o mercado está aí. Olha o que o Mark Mobius está dizendo, não é? Então reflita e aprenda a fazer essas correlações de coisas na cabeça, né? Essas correlações do que o cara está dizendo com a realidade do mercado, com as demandas atuais, com as demandas futuras, entendeu? É isso que nós temos que fazer como investimentos para olhar o mundo lá na frente. Não é agora, é lá na frente. O que é que vai acontecer? O Bill Gates diz isso, né? Temos que entender para onde o mundo está caminhando e correr para chegar lá primeiro. É isso. Eu acho que foi isso que o Rodrigo Abreu fez. E o povo não entendeu até hoje. Então vamos lá, seguir com o Mark Mobius. Excelente entrevista, viu? Aí perguntaram, e o setor de commodities, o que o senhor acha? O Brasil vai continuar sendo a fazenda do mundo? Vai se tornar uma potência industrial? Como o senhor está vendo isso? Olha, o Brasil está fazendo um ótimo trabalho no setor de commodities, especialmente no petróleo e gás e na agricultura. A inflação dos produtos agrícolas está subindo no mundo inteiro e o Brasil pode contribuir para reduzir esse aumento de custos globalmente. Por exemplo, nesse momento eu estou com projetos na África do Sul e os preços dos produtos alimentares estão subindo muito lá e vai ter uma demanda cada vez maior de produtos brasileiros. Por isso que o setor das commodities vai continuar sendo algo muito relevante para quem quiser investir no Brasil. Aí o repórter perguntou, pegando esse gancho da sua estadia recente na África do Sul, o Brasil aparentemente é o único grande país emergente que está fora dos confrontos geopolíticos ou de turbulências. O senhor acha o que dessa situação? Os investidores vão investir mais no Brasil por causa disso? Eu acho que é exatamente assim. O Brasil se posicionou como neutral nas disputas entre Rússia e Ucrânia, ou China e Estados Unidos. Então o país pode não se preocupar sobre estas questões geopolíticas. Para os investidores internacionais, o Brasil está em uma posição muito interessante, privilegiada em relação ao que está acontecendo ao resto do mundo. Essa é uma posição muito boa que fortalece o país. Em 2022, assistimos a um afluxo recorde de investimentos estrangeiros no Brasil. Esse é o repórter dizendo, e é verdade, viu? Tínhamos em novembro 84 bilhões de reais de saldo positivo, mais 70 bilhões de dólares em investimentos diretos de empresas em empresas no Brasil. Então são mais 360 bi, com mais 80, chegamos já a 440, 450 bilhões de investimento estrangeiro, direto ou em bolsa de valores. Entendeu isso, não? Quer que desenhe? Posso fazer o desenho.
Vamos em frente, viu? E eu estou brincando com isso porque muita gente estava pessimista, né, nesse ano, dizendo que ia ser um ano caótico. Teve um cidadão que veio me dizer no início do ano, em março, que nós estávamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Na cabeça dele, a Terceira Guerra Mundial tinha eclodido, coitado, né? Seguimos em frente, otimistas, dias melhores sempre, dias melhores sempre. Aí ele respondeu: se o futuro presidente mantiver ou melhorar os parâmetros econômicos que o Brasil conheceu nos últimos anos, acredito que podemos ter até um aumento dos fluxos de investimentos estrangeiros diretos no Brasil. A situação macroeconômica brasileira está muito mais estável do que foi no passado, os investidores estão muito mais impressionados com isso tudo, a moeda, a inflação, entre outros, estão muito mais estáveis do que no passado, e isso é algo positivo, e isso acaba atraindo mais investidores estrangeiros. Quando nós olhamos lá para fora, né, a gente vê que há uma redução do crescimento da China. Isso é um problema, precisamos entender isso como um problema não somente para o Brasil, mas para o mundo inteiro. A China é uma das locomotivas. Se você é assinante da nossa seleção de empresas, sabe o que é que a gente acha sobre a China, né? E o que é importante observar o momento da economia chinesa, as nuances aí da situação política e as perspectivas que podem ser no campo positivo, como isso implica na economia global e como isso implica na economia brasileira. Então, se você é assinante da seleção de empresas, parabéns, muito bom. Renove, estamos aí até agora, dia 15, né, com a oferta especial de renovação. Se você ainda não assina, faça agora sua assinatura na seleção de empresas. Você não vai se arrepender, tenho certeza. Então ele diz: se o crescimento chinês for, como imaginamos, menor do que no ano que passou, não devemos esquecer da Índia, um país que também tem mais do que 1 bilhão de habitantes, com idade média menor do que a da China, e também está crescendo em ritmos incríveis, e acreditamos que isso possa tornar ela um novo grande mercado para as exportações brasileiras. A Índia poderia ser uma grande oportunidade para o Brasil compensar alguns eventuais declínios ou perdas, caso a economia chinesa rateie. O senhor não tem preocupações sobre um possível risco fiscal no país? Sim, são todas questões que devemos olhar com muita atenção, pois durante a pandemia houve um aumento importante nos gastos públicos que devem voltar a estar sob controle, pois a dívida pública do Brasil é grande. E isso poderia ser um problema para a economia do país. Mas nesse momento não vejo isso como um problema insuperável, especialmente pelo fato de que muitas das reformas aprovadas nos últimos 5, 6 anos vão fazer efeito nos próximos anos, e isso vai manter a dívida pública sob controle, deixando-a sustentável. Além disso, o que me deixa mais tranquilo é que o Brasil não possui uma dívida em dólares, mas é em moeda nacional, isso é ótimo. Mas o governo deverá ser mais prudente do que foi no passado e vamos ter que olhar com atenção o que vai acontecer. Então, estamos aí repercutindo essa entrevista do Mark Mobius. Ele ainda comentou sobre a alta de juros nos Estados Unidos. Ele disse que acredito que mais do que um problema de atração de investimentos, teremos uma possível desvalorização do real em relação ao dólar. Esse é um ponto que devemos considerar com atenção. Em um país onde a moeda se desvaloriza muito rapidamente, a economia sofre consequências graves. Todavia, até o momento, aparentemente o real tem demonstrado uma certa resiliência. É algo que devemos estar acompanhando, monitorando. Espero que o governo seja responsável com os gastos. É algo que os investidores internacionais olharão com atenção, pois isso influencia o nível da dívida, influencia o câmbio, influencia a inflação e a taxa de juros. Perguntaram então a ele, para finalizar a entrevista, quanto o Mark Mobius está investindo no Brasil. Ele diz: olha, no momento nós temos cerca de 10% do nosso portfólio investido no Brasil, pois a maior parte está investido na Ásia.
Nosso portfólio total é de 300 bilhões de dólares, portanto 10% disso está investido em Brasil. Mas no futuro queremos aumentar nossas posições aqui, mas isso, óbvio, dependerá das oportunidades que o país vai oferecer, das empresas e do retorno sobre o capital. Espero chegar no Brasil em janeiro ou fevereiro para ver o que está acontecendo. Então ele está inclusive vindo ao Brasil em janeiro ou fevereiro para ver de perto o que está acontecendo e aí tomar as suas decisões. Percebam também este movimento, vem em loco, provavelmente conversar com as pessoas que ele já tem relação, né? Tanto na área política como na área econômica, e aí sim sair daqui municiado das melhores informações para a sua tomada de decisão e em loco ver o que está acontecendo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!